Você que é aposentado, você que está esperando se aposentar, tá aquela confusão toda, você que passou aqueles problemas da semana passada e tal. Atenção agora, que aqui está o Rui Simon, nosso consultor previdenciário. E aí, Rui, que confusão, hein? Silvio, quanto mais a gente ouve essas notícias, mais a gente fica confuso, né? Depois de algumas controvérsias a respeito do e-social, eu até fiz um contato com a Receita Federal e com o SERPRO para saber, enfim, da onde, qual a origem desses erros. A alegação é a seguinte: o erro é exclusivamente de sistema. Não há erro, assim, que se possa dizer que ocorreu nos valores, né? Então, só problema de sistema, e o SERPRO alega que está tudo funcionando às mil maravilhas, que, em princípio, nem precisaria do tempo excedente até o fim do mês, que já está tudo ok, e daria tempo hábil ainda para poder fazer até o fim do mês passado. Mas, enfim... É um retrato, né, Rui, do que é o Brasil hoje, o setor público no Brasil, que não funciona. Não funciona. É o setor mais privilegiado, que os trabalhadores são os mais privilegiados, é uma casta de profissionais que não funcionam, não fazem nada, eles só querem direitos. E a falta de planejamento, né? E é falta de tudo, falta de planejamento, falta de vergonha na cara, né? Os líderes sindicais é que tanto cobram mais dinheiro, mais privilégios de parte das empresas que os empregam, dos institutos, enfim, do governo, mas não dão a contrapartida. Eu lembro aqui, para ficar na questão do INSS, eu recebi vários telefonemas de pessoas ligadas a médicos, como é que chama lá do INSS? Peritos, estão em greve. E a população que se exploda. Esse é o problema. E onde é que está o sindicato médico do Rio Grande do Sul, que vive fazendo campanhas aí nas rádios, né? Que não presta ao setor da prefeitura, e os médicos? E a classe médica? O que os médicos fazem de bom que não seja para eles, para o bolso deles? E o Conselho Regional de Medicina, o que faz também? Quer dizer, isso que causa indignação nas pessoas. É por isso que no comentário que eu fiz aí, nós temos que reconstruir o Brasil. Reconstruir, começar do zero, acabaram com esse país. E não foi só o governo do PT, que o governo do PT tem o propósito sempre de acabar com tudo onde ele se mete. Agora, a classe médica contribui e muito para desmoralizar, deteriorar as relações humanas, as relações de trabalho, as relações profissionais nesse país. Os médicos são culpados e as suas entidades de classe têm que botar vergonha na cara também. Não só exigir coisas como exigem e o fazem de maneira peremptória, de maneira incisiva, de maneira ousada e muitas vezes até irresponsável, mas na hora de analisar essas coisas, de ver que os médicos peritos do INSS estão fazendo essa vergonha contra a população mais carente, mais frágil, não se pronunciam. Silvio, me permite comentar alguma coisa a respeito disso aí. Alguns anos atrás, eu ainda era chefe do setor de aposentadoria do INSS e, por consequência, também tinha como subordinados os médicos peritos. A categoria médica, e eu sei porque eu tenho médicos na minha família, é uma categoria difícil de lidar. Esses peritos do setor de aposentadoria, eles tinham, em média, 12, 13, 14 perícias por dia para fazer, num tempo de 4 horas, que era o contrato de trabalho. Muito bem. O expediente começava às 8 horas. Né? Um belo dia, subindo as escadas, 8h40, um médico estava indo embora. Eu fiquei surpreso. Já, amiguinho? Não, já terminei, estou indo. Eu fiquei boquiaberto, mas tranquilo. Dia seguinte, fui conversar com ele. Por que você estava indo embora 8h40? São 4 horas. São 4 horas. Não, porque eu tinha 12 perícias, fiz as minhas 12 perícias e estou indo. Por isso que nem olham para a cara da pessoa. Não. Isso é uma vergonha. Bateu uma meta dele. A meta dele. Aí eu descobri coisas. Às 9 horas da manhã ele começava no Estado. Ele era perito no Estado. E ele trabalhava numa carga horária X, que ao meio-dia, meio-dia e pouco, ele ia para casa almoçar, e às 2 da tarde ele ia para o pronto-socorro, onde ele era sócio. Então, o sujeito dava nó em pingo d'água. Esse é o exemplo. E como esse, existem dezenas de milhares. Né? E aí, as entidades médicas fazem, fazem vistas grossas
E não, essa vergonha, que inclusive envergonha a classe médica, porque tem médicos dignos, médicos honrados, a gente conhece isso, mas lamentavelmente eu vou dizer que a grande maioria, e é a grande maioria mesmo, não me arrependo de dizer, são médicos que não têm a mínima vergonha na cara, não têm o mínimo compromisso com a população, quer dizer, não tem vocação. Eu acho que médico é como padre. O padre, para ser padre, um bom padre, ele tem que, a questão daquele do celibato, ele tem que levar na ponta da língua. Aquilo tem que ser uma questão de honra. E os padres também não fazem isso. Então, você tem que ter vocação. Médico, eu conheço médico que termina sexta-feira, 6 horas da tarde, ele desliga o celular, não quer nem saber, ele não quer nem saber ouvir falar dos pacientes dele que se explodam. Isto é vocação? Isto é honrabilidade de um ser humano, de um médico, que, Hipócrates, ou não conheceram, ou não leram, ou não juraram por Hipócrates. Pelo amor de Deus. Se até no ramo privado, né, as pessoas podem ter 2 ou 3 empregos desde que compatíveis os horários. Impacte de forma negativa no outro. E muitas vezes a gente vê enfermeiros, principalmente os profissionais da saúde, trabalhando em diversos lugares. Claro, não estou criticando você de procurar por isso, mas estou criticando a forma como você vai atender o seu paciente. E aí deteriora a relação. Pela sua jornada de trabalho, que foi, na verdade, o profissional que escolheu. E tem mais uma coisa que eu quero só para finalizar aqui a minha participação, antes do retornar para o Rui. Eu vou a várias entidades públicas aqui no estado e tem lá uma lei, se você ofender o funcionário público, mal atendido, você vai ser incriminado e tal. E aí, se eu for ofendido, mal atendido, o que eu faço? Quer dizer, eles, os funcionários públicos, são os parasitas aqui nesse estado, neste país, eles se precavêm. Até tem leis específicas para os proteger ainda mais da incompetência deles. E nós, esse é o país, isso que tem que reconstruir, tem que destruir essas coisas e reconstruir o país em forma mais digna, em que as coisas, os direitos sejam iguais, os deveres iguais. Exatamente. Silvio, só para passar mais uma vez nessa história do e-social, um alerta para que as pessoas não prossigam recolhendo previdência no carnezinho, no código 1600. Muita gente pode entender o seguinte: olha, eu tenho uma empregada doméstica que vai 2 vezes por semana na minha casa. Bom, 2 vezes por semana não caracteriza vínculo empregatício, então ela passa a ser diarista. Ao recolher a previdência dessa pessoa, recolha no código 1007, nunca no 1600 que foi extinto. Não existe mais recolhimento em GPS para doméstica. É o e-social, a guia única, junto com o fundo de garantia. E ficando bem claro, antecipou o prazo, sim. Antecipou. Antecipou para adequar a GFIP da pessoa jurídica, que é até o dia 7. Então, para fazer uma data só, antecipou e, novamente, o empregador, que é o onerado com mais como essa. Sempre, né? A Veja fez uma matéria principal na capa da Veja essa semana, e ele está colocado, né? Quer dizer, hoje tu criar riqueza, tu é desmoralizado, tu é penalizado ao extremo. E ao passo que aqueles que só usufruem ou usufrutam da sua riqueza, ou seja, os parasitas da área pública, porque aqui no estado, por exemplo, o estado está falido. E tem líderes sindicais que vão aí e começam a vociferar que isso é brincadeira do governador, que está brincando com a nossa profissão. O que é isso? Vocês erigiram uma série de direitos incompatíveis com a fonte de receita para cobrir esses custos. Esta é a realidade. Então, vamos esperar o Estado falir mais ainda, não vai dar nem para pagar o salário. Hoje está se atrasando, daqui a pouco não dá para pagar o salário. E vocês ainda querendo direitos e direitos. A RPVs, o Estado não tem como pagar. Então, querem que pague as RPVs nos 30 mil, 40 mil? Então vai deixar de pagar o funcionário público na ativa. É assim que dá, não tem alternativa. Faliram o Estado, faliram este país. Rui, obrigado pela tua presença aqui. É sempre importante tratar dessas coisas, porque isso aí, ó, a Lília aqui é uma menina ainda, mas daqui a pouco ela também vai querer se aposentar, e é preciso que nós reconstruamos essa relação de responsabilidade, de humanidade entre o poder público e esse povo que paga esse poder público, que paga e paga muito caro pelo que ele recebe de troca. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês, uma bela semana e até a semana que vem.